As palavras do gerente do banco ainda ecoavam. Sr. Jensen, suas contas estão zeradas. Então eu a vi, Sarah, do outro lado do restaurante lotado, rindo alto demais com um homem cuja mão repousava em seu joelho. Senti um frio na barriga. Ela cruzou o meu olhar. Seu sorriso vacilou apenas por um segundo antes de se virar para ele novamente, sussurrando, alto o suficiente para que eu ouvisse por cima do barulho. Você ainda é jovem. Precisa de um homem confiável. Adam estava sentado no balcão da cozinha. O zumbido da geladeira uma companhia constante na casa silenciosa. Sarah estava no sofá, iluminada pela luz azul fria do celular, o polegar deslizando rapidamente pela tela. Um sorriso discreto, quase secreto, brincava em seus lábios. Um olhar que ele raramente via dirigido a ele ultimamente. Ultimamente, o celular havia se tornado uma extensão quase constante de sua mão, uma pequena barreira brilhante que parecia crescer entre eles. Ele a flagrava lançando olhares rápidos e cautelosos, como se ela estivesse avaliando se ele havia notado sua preocupação. Coisas do trabalho, ela murmurava quase automaticamente, sempre que ele perguntava o que ela estava fazendo, seus olhos nunca encontrando os dele. Sarah, uma especialista em marketing, sempre fora dedicada, mas a intensidade e essa ligação constante com o aparelho parecia nova. Sua rotina também havia mudado. Ela começara a enviar mensagens rápidas. Pode pegar o jantar? Vou chegar tarde de novo. As palavras concisas e impessoais. Era um pequeno inconveniente, facilmente ignorado, mas Adam sentiu um tremor fraco, quase imperceptível, sob a base sólida da sua rotina. 5 anos com Sarah Jensen tinham sido sólidos, como o solo fértil e escuro de Iowa que se estendia para além dos limites da sua pequena cidade. Eles tinham construído algo ali, um entendimento tranquilo forjado em noites compartilhadas e fins de semana banais. O casamento era o próximo passo natural, um futuro que haviam discutido casualmente, com confiança. 2 anos depois de começarem a viver juntos, Sarah, com sua mente afiada para os negócios e uma confiança natural, sugeriu juntar as finanças. Adam, imerso na lógica precisa da segurança cibernética, achou a ideia prática e eficiente. Concordou sem pensar muito, confiando na perspicácia dela, na sua capacidade de navegar pelas complexidades dos investimentos e das contas. Ele impôs apenas uma condição, um lampejo da sua natureza cautelosa, não uma exigência, mas um pedido discreto. Só certifique-se de que eu ainda consiga ver todos os extratos, disse ele, olhando diretamente para ela, buscando aquela segurança familiar. Transparência total, ela prometeu, com a mão repousando levemente, de forma reconfortante, no braço dele, com um sorriso caloroso e sincero. Por muito tempo, os números que Sarah apresentava pareceram confirmar o sucesso do relacionamento. Segundo suas atualizações otimistas, o dinheiro parecia estar se acumulando, crescendo de forma constante. Uma casa confortável, talvez um segundo carro, crianças correndo no quintal. O familiar e reconfortante sonho do meio-oeste parecia não apenas ao alcance, mas quase palpável, tornando-se mais nítido a cada mês que passava. Mas aos poucos, o sonho começou a adquirir um brilho, um verniz polido que ele ainda não havia reconhecido. Sarah começou a trabalhar cada vez mais tarde, e a luz do celular se tornou uma companhia mais frequente e íntima do que a presença dele. As viagens de fim de semana, antes modestas excursões a parques estaduais ou pequenas cidades próximas, tornaram-se mais extravagantes, envolvendo hotéis boutique e jantares caros. Roupas novas apareciam em seu armário com frequência crescente, de grifes que ele mal reconhecia. Adam, observando os números em sua conta online compartilhada, notou que as saídas aumentavam rapidamente, superando as entradas. O saldo ainda estava crescendo, Sarah o assegurava, mas o ritmo dos gastos era novo. A campanha Stillman, ela explicava quase antes que ele pudesse formular uma pergunta hesitante sobre uma nova cobrança no cartão de crédito referente a um retiro de fim de semana em um spa em Galena. Um ótimo bônus, amor. Nós merecemos. Seu sorriso era amplo, confiante, mas não chegava aos olhos. Havia uma leve, quase imperceptível, uma pequena tensão ao redor da boca que ele ainda não havia aprendido a decifrar, ou talvez se recusasse a decifrar. Ele dizia a si mesmo que era apenas uma progressão natural, a recompensa da carreira crescente dela, um sucesso compartilhado que finalmente estavam desfrutando. Numa terça-feira, o cancelamento inesperado de um cliente fez com que ele chegasse em casa mais cedo do que o habitual,
A casa silenciosa sob o sol do final da tarde. A porta da frente rangeu ao abrir, anunciando sua chegada. Sarah estava na ilha da cozinha, curvada sobre o laptop, os dedos deslizando pelo teclado com uma energia frenética. Ao ouvir o som, ela fechou a tela com um estalo seco e decisivo, o corpo tenso, o rosto corando num tom vermelho profundo e revelador. "Oi!" disse ela, a voz um pouco aguda demais, um pouco rápida demais, forçando um tom casual. "Você chegou cedo." "A reunião foi remarcada", disse ele, caminhando em sua direção, os olhos fixos no laptop fechado. "Tudo bem?" Ela riu, um riso curto e nervoso que não disfarçou a tensão no ar. "Só projeções, tentando cumprir alguns prazos para a conclusão do projeto Stillman." Ela mudou de assunto então, perguntando sobre o dia dele com um entusiasmo quase agressivo, desviando seu olhar do espelho negro do laptop. Mais tarde naquela noite, muito depois de ela ter adormecido ao seu lado, a imagem do rosto corado dela e do laptop fechado abruptamente o atormentava. Ele saiu da cama silenciosamente, caminhou até a cozinha e, com uma crescente sensação de apreensão, abriu o laptop dela, digitou a senha de sempre, depois outra, uma data de aniversário, uma data comemorativa e uma terceira, o nome de um animal de estimação. Nenhuma funcionou. A tela permaneceu bloqueada. Um nó frio, apertado e duro se formou em seu estômago, uma sensação que ele nunca havia sentido antes. Ele fechou o laptop, a tela refletindo seu próprio rosto incerto na penumbra da cozinha, o nó se apertando. Disse a si mesmo que não era nada, um novo protocolo de segurança do trabalho, uma simples mudança. Afinal, ela merecia sua privacidade. Foi seu primeiro erro, uma concessão silenciosa aos seus próprios instintos, uma racionalização que sentiu se instalar sobre ele como uma fina poeira penetrante. Mas a inquietação, antes um tremor fraco e ignorável, começou a se agravar, crescendo de forma constante e inegável. Os telefonemas de Sarah, especialmente à noite, tornaram-se quase ritualísticos, atendidos na pequena varanda do quarto, sua voz sempre sussurrada, as palavras indistintas contra a brisa noturna e o som distante das cigarras. Ele entrava na sala e ela encerrava a ligação abruptamente ou minimizava rapidamente uma janela na tela, um padrão sutil, porém persistente, de ocultação. Discutir suas finanças tornou-se um campo minado. Qualquer menção casual a orçamentos, poupanças ou investimentos futuros provocava uma mudança rápida, quase visceral, de assunto, uma urgência repentina de falar sobre outra coisa, qualquer coisa. Ele a encontrou certa tarde, sem nem tentar disfarçar, enfiando uma pilha grossa de papéis impressos em uma gaveta pequena e trancada da escrivaninha do escritório dela em casa. "Só mais coisas do trabalho", explicou ela de costas para ele, o clique da fechadura ecoando com uma finalidade inquietante na casa silenciosa. Adam inventou desculpas, tecendo narrativas elaboradas em sua mente. Férias, surpresas sendo planejadas, uma crise de trabalho particularmente delicada. Qualquer coisa, menos a verdade que começava a sussurrar, baixa e insistente, dos cantos escuros e ignorados de suas próprias dúvidas crescentes. Ele só precisava acreditar. As luzes fluorescentes da sala de servidores emitiam um zumbido baixo e constante, um som que Adam geralmente achava reconfortante. Ele estava imerso na complexa rede de um cliente, rastreando um erro persistente no firewall, a lógica do código um enigma familiar. Seu celular no bolso vibrou, uma insistência silenciosa contra seu quadril. Ele o pegou, esperando uma mensagem de Clint sobre o almoço, ou talvez uma atualização sobre o último patch de segurança. Era Sarah. O nome dela na tela lhe trouxe um leve sorriso, uma breve e agradável interrupção no trabalho árido. Ele abriu a mensagem. "Estou te deixando. Encontrei alguém com ambição. Boa sorte." As palavras o atingiram como um golpe físico, um soco digital no estômago que lhe roubou o fôlego. Ele encarou a tela sem entender nada. O zumbido fluorescente pareceu dissipar-se, substituído por um silêncio ensurdecedor em seus ouvidos. Me abandonar? Ambição? Até poucas horas atrás, eles tinham tido uma manhã normal. Café, preto para ele, com creme e açúcar para ela, sobre a bancada gasta da cozinha. Um rápido beijo de despedida, o cheiro familiar do shampoo dela. Planos para jantar comida tailandesa hoje à noite, para a viagem do restaurante de sempre. Ele releu a mensagem, o polegar roçando o vidro frio da tela, procurando um erro de digitação,
um emoji fora do lugar, qualquer coisa para suavizar a brutalidade da notícia. 5 anos. Perdidos. Reduzidos a um punhado de palavras curtas e indiferentes. Suas mãos começaram a tremer, um tremor que começou nos dedos e se espalhou rapidamente pelos braços, até os ombros. Então, outro zumbido, uma notificação do banco. Seu estômago revirou, agora mais gelado como um peso de chumbo. Ele abriu o aplicativo. A conta conjunta, aquela que Sarah administrava com tanta diligência, aquela que mostrava quase $95.000 apenas ontem, agora exibia um saldo de $247,32. Sua visão ficou turva por um segundo. Cara, você está bem? Clint, seu colega de trabalho, estava parado na porta com uma caneca de café na mão. Você parece que viu um fantasma. Adam balançou a cabeça sem conseguir articular palavras. Empurrou o celular para Clint, a tela ainda mostrando as 2 mensagens. Os olhos de Clint se arregalaram, seu sorriso tranquilo de sempre desaparecendo. Caramba, cara! Adam pegou o celular de volta, os dedos trêmulos enquanto discava o número principal do banco. A voz automatizada, calma e eficiente parecia impossivelmente distante. Quando a senhora Albright finalmente atendeu, sua voz era calorosa, familiar. Ele a reconheceu da agência da cidade. Senhora Albright, começou Adam, a voz um sussurro tenso. Aqui é Adam Jensen. Acabei de receber uma notificação sobre minha conta conjunta com Sarah Jensen. Parece que houve um saque grande. Ele se esforçou para manter o tom firme, profissional, mas o tremor ainda estava lá, uma vibração incontrolável sob suas palavras. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Ah, sim, Sr. Jensen. A Sra. Jensen esteve aqui hoje de manhã. Ela encerrou a conta e transferiu o saldo restante para uma nova conta privada em seu nome, como é seu direito enquanto co-titular. Sua voz era gentil, quase apologética, mas as palavras foram um golpe duro, legalmente. A palavra pairou no ar, ecoando o vazio em seu estômago. Fraude? A palavra escapou-lhe antes que pudesse pensar. Uma pergunta crua e desesperada. Seria apenas um término cruel e terrivelmente feio? Ou seria algo mais, algo muito mais sinistro? Um crime premeditado, escondido sob o véu de um relacionamento em ruínas? Ele desligou, sentindo o telefone incrivelmente pesado na mão. Tentou ligar para o celular de Sarah, mas caiu direto na caixa postal, com a voz alegre e gravada dela zombando dele. Enviou uma enxurrada de mensagens de texto, perguntas, exigências, súplicas, mas as confirmações de entrega permaneceram teimosamente cinzas, como se não tivessem sido lidas. Desesperado, ligou para o escritório dela, o lugar onde ela havia construído sua ambição. Perguntou por Sarah Jensen. A recepcionista, Carol, pareceu surpresa. Ah, Sarah. Ela pediu demissão ontem. Disse que estava partindo para uma nova oportunidade. Houve uma pausa. Ela até trouxe cupcakes para todos. Disse que era aniversário dela. Carol deu uma risadinha leve e inocente. Não era, claro. O aniversário dela é em outubro, mas todos nós demos boas risadas. Adam dirigiu para casa atordoado, o trajeto familiar passando embaçado pelas janelas do carro. As casas pequenas e arrumadas, os gramados aparados, a quietude e a normalidade de tudo aquilo pareciam uma cruel zombaria. Ele destrancou a porta da frente, o clique ecoando no silêncio repentino da casa. Metade do seu armário estava vazio, os cabides balançando inutilmente na luz filtrada da tarde. Sua maquiagem cara, a coleção de estojos e pincéis que ela havia organizado meticulosamente na penteadeira, havia sumido. Seu elegante laptop prateado, aquele que ela fechara com força naquele dia, também havia desaparecido da bancada da cozinha. No entanto, uma foto emoldurada dos dois, sorrindo em uma viagem à praia 2 verões atrás, permanecia na mesa de cabeceira. Sua caneca de café favorita, estampada com o slogan Brega, melhor guru de marketing do mundo, estava sobre a bancada, com a borda levemente borrada de batom ainda visível. Uma casualidade brutal em sua partida, como se ela simplesmente tivesse arrumado as malas para um fim de semana prolongado e não desaparecido da vida dele. Ele caminhou até o escritório dela, o cômodo que antes exalava o perfume dela e o som suave do teclado. A gaveta trancada, onde ela guardava papéis, agora estava escancarada, vazia, mas no chão, escondida atrás de uma impressora descartada, ele viu uma pasta. Estava etiquetada com a caligrafia impecável e precisa dela. Documentos da casa. Ele a pegou, com os dedos tremendo novamente.
Lá dentro, ele se deparou com um pesadelo. Brochuras brilhantes de propriedades de luxo em Lake Tahoe, nenhuma sequer de Iowa. Uma pilha de extratos de cartão de crédito, tudo em delenome, mostrando milhares de dólares em compras que ele nunca fez. Passagens aéreas para a Califórnia, eletrônicos de última geração, roupas de grife, pedidos de empréstimo com sua assinatura eletrônica para quantias que ele não conseguia imaginar. Extratos bancários de contas que ele nem sabia que existiam, contas em seu nome, mas administradas exclusivamente por ela, completamente zeradas. Isso não era apenas um término, não era apenas uma mulher o deixando por outro, era algo muito, muito pior. Clint chegou uma hora depois, o forte cheiro de uísque barato precedendo-o ao entrar pela porta. Ele carregava uma garrafa, meio cheia, debaixo do braço e sua mochila surrada de laptop pendurada no ombro. Seu rosto, geralmente tranquilo, estava sombrio, com rugas marcadas ao redor dos olhos. Ele não disse muito, apenas assentiu, observou os papéis espalhados na bancada da cozinha e pousou o laptop. Precisamos descobrir exatamente com o que você está lidando, afirmou com a voz baixa e firme puxando o cabo de alimentação. O clique do teclado era um som dissonante na casa silenciosa enquanto ele começava a trabalhar. Uma âncora pragmática na crescente onda de confusão de Adam. Juntos, eles juntaram as peças. Sarah havia usado a conta conjunta como fonte, desviando grandes quantias de dinheiro ao longo do último ano, mas não se tratava de uma transferência direta para uma conta pessoal. Ela havia criado um labirinto. O dinheiro saía da conta conjunta para uma segunda conta, aberta em nome de Adam, mas sem o seu conhecimento. De lá, saltava para uma terceira conta e, frequentemente, para uma complexa série de transações, às vezes usando cartões pré-pagos não rastreáveis, antes de finalmente chegar a contas ligadas a um homem identificado como Todd Schmidt. Os anúncios de imóveis em Lake Tahoe que Adam encontrara na pasta não eram apenas sonhos. Uma rápida pesquisa em registros públicos revelou uma compra recente, uma casa enorme à beira do lago de propriedade conjunta de Sarah Jensen e Todd Schmidt. Os detalhes, nítidos e irrefutáveis na tela, apertaram o estômago de Adam até que ele se sentiu enjoado. Os extratos dos cartões de crédito eram piores. 10 cartões diferentes, todos abertos em nome de Adam, com seu número de seguro social, sem seu consentimento. Alguns já estavam com o limite estourado. Roupas de grife, eletrônicos de última geração, contas caras de restaurantes em cidades que ele nunca visitou, a prova de um estilo de vida luxuoso, pago com sua identidade. Sua pontuação de crédito, antes impecável, um sólido 820, agora estava em ruínas, uma ferida aberta, onde antes havia sua integridade financeira. Clint percorreu os relatórios detalhados, franzindo ainda mais a testa a cada nova revelação. Havia também os pedidos de empréstimo, pequenos empréstimos pessoais e linhas de crédito, todos com sua assinatura eletrônica, valores que variavam de $5.000 a $25.000. Estes também haviam sido aprovados, liberados e depois desaparecido na mesma complexa teia de contas. Isso não era apenas gasto impulsivo ou um caso irresponsável. Era o trabalho meticuloso e frio de alguém planejando por muito tempo, construindo uma rota de fuga com a vida de outra pessoa. Adam se sentia um estranho na própria vida, observando as evidências digitais de seu lento e sistemático desmantelamento. Cada lembrança de Sarah, cada risada compartilhada, cada noite tranquila, tudo estava subitamente contaminado, revestido pelo gosto amargo e metálico da traição. Os momentos que ele havia ignorado, os telefonemas secretos, o laptop fechado com força, as explicações de coisas do trabalho, não eram ocorrências aleatórias. Eram migalhas de pão, deixadas para uma verdade na qual ele havia sido ingênuo demais, confiante demais para seguir. Clint ergueu os olhos da tela, seu olhar encontrando o de Adam. Precisamos de um advogado, Adam. Agora. Ele pegou o telefone. Conheço um cara, o Sr. Peterson. Direto ao ponto, mas resolve as coisas. 20 minutos depois, Adam estava ao telefone com o fone pressionado contra a orelha. A voz do Sr. Peterson era rouca e direta. Isso é fraude financeira, Adam. E é sério, disse o advogado com a voz plana, sem emoção, mas o peso das palavras oprimia Adam. Você precisa reunir toda a documentação que tiver. Cada extrato, cada e-mail, cada mensagem de texto, qualquer coisa que mostre esse padrão. Estamos falando de roubo de identidade, além da fraude conjugal.
Adam ouviu entorpecido. A incredulidade guerreava com uma raiva latente. Como a mulher que ele amava, a mulher que lhe prometera transparência total, podia fazer isso? Uma profunda tristeza o invadiu, pesada e sufocante. Sentia-se tolo, completamente ingênuo. Sua confiança, outrora depositada livre e incondicionalmente, fora transformada em arma contra ele, tornando-se o próprio instrumento de sua ruína. Queria gritar, protestar contra a injustiça, mas as palavras lhe faltavam na garganta. Um gosto seco e amargo. Clint, sempre prático, passou as horas seguintes ajudando Adam a proteger o pouco que lhe restava. Trocaram as senhas das suas contas pessoais restantes, configuraram a autenticação de 2 fatores e ativaram alertas de fraude nos 3 principais birôs de crédito. Era como tentar remendar uma represa com chiclete, um esforço desesperado e inútil contra uma enchente que já havia levado tudo. O peso da dívida, das economias roubadas, da completa destruição do seu crédito, era esmagador. Seu futuro, antes um caminho claro à sua frente, agora era um pântano lamacento, repleto de perigos invisíveis e abismos intransponíveis. Mais tarde, sozinho no apartamento silencioso, com o cheiro de uísque velho e a partida de Clint ainda pairando no ar, Adam se pegou, repassando conversas. A voz de Sarah, seu riso, seu toque casual. Ele procurava pistas, sinais que deveria ter percebido, um brilho em seus olhos, uma hesitação em suas palavras. Cada eu te amo, cada momento terno, agora parecia uma mentira cuidadosamente construída, parte de um roteiro elaborado para mantê-lo complacente enquanto ela esvaziava sua vida. O apartamento, antes um lar repleto de calor humano, agora parecia uma cena de crime, um espaço frio e vazio, repleto dos fantasmas de seu futuro roubado. O cheiro estéril do desinfetante pairava pesado no ar da delegacia. Adam estava sentado em frente ao detetive Johnson, um homem cujo rosto era um mapa de longas noites e muitas histórias ruins. O uniforme do detetive, impecável e escuro, parecia absorver a luz tênue dos painéis do teto. Adam espalhou as pastas, as impressões, a pilha assustadora de provas que ele e Clint haviam reunido. Sua voz soava fraca, estranha, enquanto ele relatava o desmoronamento metódico de sua vida. O detetive Johnson ouvia, sua caneta riscando silenciosamente um bloco de notas, seus olhos fixos. Ele era experiente, cansado, mas atento. Quando Adam terminou, o detetive recostou-se, soltando um suspiro. Sr. Jensen, isto é complicado. Vocês eram casados, tinham contas conjuntas. Isso complica as coisas. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Adam. Provar fraude quando um dos signatários saca fundos legalmente pode ser uma tarefa árdua. Não é um caso simples de alguém invadindo sua conta bancária. Muitas vezes é tratado como uma questão cível, uma disputa de propriedade, mesmo que a intenção tenha sido maliciosa desde o início. Ele bateu a caneta no arquivo. O roubo de identidade, as assinaturas falsificadas para os empréstimos, é aí que temos um caso criminal mais forte. Mas ela provavelmente vai alegar que tinha sua permissão para tudo, que tudo fazia parte dos planos de vocês. Não será fácil. As palavras foram uma dose fria de realidade, dissipando qualquer esperança remanescente de uma resolução rápida. Semanas depois veio a ligação. Sarah havia sido localizada em Lake Tahoe. Ela estava morando na casa com Todd Schmidt, usando seu nome verdadeiro. A polícia local, em conjunto com as autoridades de Iowa, apreendeu por furto qualificado e fraude. A notícia foi uma vitória amarga. Ele não sentiu alívio, apenas um vazio ainda maior. Adam compareceu à audiência de acusação dela, um tribunal pequeno e sem graça na sede do condado. O ar estava carregado de ansiedades não ditas. Ela estava lá, ladeada por um defensor público, o cabelo preso de forma brusca, o rosto mais magro, mais duro do que ele se lembrava. Ela parecia diferente, não como a Sarah com quem ele havia dividido a cama por anos. Seus olhos, quando finalmente olhou em sua direção, estavam opacos, desprovidos de emoção, e ela rapidamente desviou o olhar, como se ele fosse um estranho, um incômodo a ser ignorado. Quando o juiz perguntou, ela se declarou inocente. Seu advogado, um jovem com um semblante sincero, porém pouco convincente, argumentou que se tratava de uma questão civil, um mal-entendido em um divórcio complicado, não um crime. Ele falou sobre sofrimento emocional, sobre a partilha de bens, pintando Sarah como vítima de uma separação conturbada.
Adam sentiu um nó na garganta ao rir. Uma separação conturbada não envolvia gastar cada centavo e abrir cartões de crédito fraudulentos. A promotora, uma mulher de semblante sério chamada Sra. Davis, apresentou calmamente as provas iniciais, os pedidos de empréstimo falsificados, o esvaziamento sistemático dos fundos ao longo de meses, a intrincada rede de transferências. Ela detalhou os cartões de crédito em nome de Adam, a propriedade em Lake Tahoe comprada logo após o esvaziamento das contas. Foi uma recitação fria e clínica dos fatos, cada um deles uma nova punhalada para Adam. Ele sentiu uma estranha mistura de vindicação ao ver a verdade exposta e profundo desespero. Aquela não era a Sarah que ele conhecia, ou pensava conhecer. A mulher no tribunal era uma estranha, uma arquiteta calculista da ruína. A mídia local, sempre ávida por uma boa história, ficou sabendo. Bilhões de empresário traído desaparecem. Estampava uma manchete na primeira página do jornal. Gazeta de Cedar Falls. Um título chamativo e sensacionalista que banalizou sua dor, transformando-a em um espetáculo público. Ele não conseguia escapar disso. Amigos, conhecidos e até estranhos o olhavam com pena ou curiosidade. Sua devastação particular agora era assunto público. Em meio a tudo isso, Clint permaneceu uma presença constante, um farol no mundo sombrio e confuso de Adam. Ele aparecia com café, ajudava-o a organizar a pilha cada vez maior de documentos, explicava o jargão jurídico em termos simples. Ela não apenas te machucou, Adam, Clint havia dito. Ela tentou te apagar. O Sr. Peterson, o advogado, foi pragmático. Ela não vai se entregar facilmente. Ela vai lutar, prolongar o processo. Você precisa estar preparado para uma longa e árdua batalha. Sua voz era calma, firme. Isso vai lhe custar caro emocional e financeiramente. Mas temos um caso sólido. Os pais de Adam, no Kansas, ligavam regularmente. Suas vozes, impregnadas da força tranquila do interior, ofereciam um apoio constante e inabalável. Havia tristeza pelo filho, uma dor crua em suas palavras, mas também uma base sólida de praticidade típica do meio oeste. Vamos te ajudar no que pudermos, filho, dissera o pai com a voz rouca. Só precisa se concentrar em superar isso. A traição foi mais profunda do que dinheiro, mais profunda do que documentos legais. Foi uma devastação emocional, um estilhaçamento da sua fé nas pessoas, no amor. Ele começou a fazer terapia, 1 hora silenciosa por semana dedicada a tentar juntar os fragmentos da sua confiança, a tentar entender como pôde ter sido tão cego. A ideia de confrontar Sarah no tribunal, de testemunhar contra ela, o enchia de um frio pavor, mas também de uma lenta e crescente determinação inabalável. Ele não a deixaria vencer. Ele não a deixaria destruí-lo. Ele iniciou o árduo processo de reconstruir sua vida, pouco a pouco, com muita dor. Primeiro, resguardando sua identidade, limpando a bagunça que ela havia feito com seu crédito. Depois, lenta e metodicamente, limpando seu nome, lutando para recuperar o que havia perdido. O processo judicial avançava com a lentidão glacial do degelo no inverno, cada passo deliberado, cada descoberta meticulosa. O advogado de defesa de Sarah, agora um profissional mais astuto e agressivo trazido de outro estado, pintou um retrato drasticamente diferente de Adam. No tribunal, apresentou Adam como controlador, excessivamente ciumento, uma sombra opressiva sobre a promissora carreira de Sarah. Insinuou que Adam era negligente, absorto demais em seu trabalho de segurança cibernética para perceber a ambição de Sarah, forçando-a, na prática, a buscar independência financeira, a trilhar seu próprio caminho fora de sua influência sufocante. A narrativa era distorcida, deturpada, uma caricatura grotesca da vida deles juntos. Adam ficou sentado, ouvindo as mentiras calculadas, os motivos fabricados, com o maxilar tenso. Ele sabia que era mentira, cada palavra. Ele lhe dera liberdade, confiança, todas as oportunidades. Mesmo assim, ele via isso nos rostos de alguns dos observadores no tribunal, as leves mudanças de postura, os acenos sutis, a lama, por mais infundada que fosse, ainda assim conseguia grudar. A dúvida era algo silencioso e insidioso. Enquanto isso, a investigação sobre Todd Schmidt, o novo sócio de Sarah, começou a dar resultados. Adam descobriu mais sobre ele. Um bom orador, bem vestido, com experiência em desenvolvimento imobiliário na Califórnia.
Ele era dono de uma pequena empresa com uma série de sucessos modestos, mas nada que explicasse a repentina opulência da propriedade em Lake Tahoe ou os gastos extravagantes que Clint havia rastreado. O Sr. Peterson e o detetive Johnson começaram a investigar mais a fundo, concentrando suas perguntas no histórico financeiro de Todd. Ele parecia ansioso demais para adotar um estilo de vida que Sarah, mesmo com seus bônus Stillman, não poderia bancar sozinha. Clint, incansável, aprofundou-se na investigação, utilizando suas habilidades tecnológicas para vasculhar registros públicos, fóruns online obscuros e relatórios financeiros arquivados. Encontrou pistas, conexões, indícios de negócios passados. Um padrão começou a surgir. Todd Schmidt tinha um histórico de relacionamentos que terminavam com acusações de exploração financeira, mulheres que, após se envolverem com ele, viam suas contas bancárias zeradas, seus investimentos perdidos. Nada de concreto jamais havia sido comprovado. Nenhuma acusação, nenhuma condenação. Ele tinha um jeito de deixar ambiguidade suficiente, uma zona cinzenta legal suficiente para escapar impune. Um nome continuava a surgir, um eco persistente no ruído digital. Lisa May, uma ex-namorada de Todd de alguns anos atrás, supostamente devastada após perder uma herança significativa, dinheiro que aparentemente desapareceu durante o tempo em que estiveram juntos. Sua história, embora nunca comprovada em tribunal, tinha uma semelhança perturbadora com a do próprio Adam. Adam encarou a tela que Clint havia aberto, um antigo artigo de notícias online sobre um golpe imobiliário no qual Todd estivera envolvido, ainda que de forma periférica, anos atrás. As peças começaram a se encaixar, um mosaico sombrio e indesejável. Sarah talvez não fosse a única arquiteta desse grande esquema. Ela poderia ser uma participante disposta, certamente, mas talvez também uma ferramenta, habilmente manipulada por alguém que já havia feito isso antes. O pensamento trouxe um lampejo de pena complexa, um breve e quase imperceptível abrandamento em relação à mulher que havia devastado sua vida, mas foi rapidamente ofuscado pela inegável dimensão de seu próprio engano, suas escolhas ativas, suas mentiras. Ela não fora uma mera espectadora inocente. Ela assinara os papéis, esvaziara as contas, mentira na cara dele. Clint clicou em outra imagem, uma foto espontânea, provavelmente de uma rede social, de Sarah e Todd no lago Tahoe, abraçados, rindo, com o sol brilhando na água atrás deles. O sorriso dela era largo, genuíno, uma alegria que ele não via em seu rosto há meses. A traição, que já era uma ferida profunda e dolorosa, ardeu novamente, aguda e crua. Ele havia sido substituído, enganado, sua vida destruída tijolo por tijolo, e ela parecia mais feliz por isso. O caminho à frente ainda era nebuloso, repleto de sombras que ele começava a discernir. Para realmente obter justiça, Adam percebeu que precisava expor o envolvimento de Todd, não apenas o de Sarah. Sarah era um sintoma, talvez, mas Todd provavelmente era a doença. O Sr. Peterson, após analisar as descobertas de Clint, abordou Lisa May com cautela por meio de um intermediário. Ela estava desconfiada, marcada por experiências passadas, sua confiança abalada pelo sistema legal que a havia decepcionado. Ela insinuara ameaças, medo. Fazê-la falar seria uma batalha completamente diferente. O caminho para a justiça, Adam compreendeu, parecia tomado pela vegetação, emaranhado em mais mentiras e mais personagens do que ele jamais imaginara. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Lisa May morava em uma pequena casa desgastada nos arredores de uma cidade tão pequena que mal aparecia no mapa, escondida no sul de Iowa. O Sr. Peterson conseguiu o número dela, mas sua voz ao telefone era seca e firme. Ela se recusou a cooperar, alegando traumas passados e o desejo de simplesmente seguir em frente. Ela explicou que havia construído uma nova vida, uma vida tranquila, longe dos ecos de seu passado com Todd. Clint, no entanto, implacável em sua busca pela verdade, desenterrou artigos de antigos jornais regionais, documentos judiciais empoeirados detalhando as tentativas anteriores e frustradas de Lisa May de expor Todd Schmidt. Sua história não era apenas semelhante, era um modelo. Então, Adam e o Sr. Peterson foram de carro encontrá-la. A viagem foi longa, a paisagem se achatando em intermináveis campos de milho sob um vasto céu indiferente. Quando chegaram,
Lisa May os recebeu na varanda. Uma mulher franzina com olhos cansados e postura cautelosa. Seu cabelo estava preso em uma trança simples, suas mãos firmemente unidas à frente do corpo. O cheiro de fumaça de lenha pairava no ar, vindo de uma fazenda próxima. Adam, sentindo a dor crua de sua própria experiência, começou a falar, não como advogado ou detetive, mas como mais uma vítima. Compartilhou sua história, a devastação completa, a ruína financeira, a maneira fria e calculista com que Sarah havia usado sua confiança, pouco a pouco, dolorosamente. Explicou como a mulher que amava havia desaparecido, levando seu futuro consigo. Não exagerou, não escondeu a vergonha ou a confusão. Falou de forma simples e direta sobre o peso esmagador da dívida, o score de crédito destruído, a sensação de sua própria identidade sendo roubada sem que ele percebesse. Enquanto Adam falava, a postura cautelosa de Lisa May começou a suavizar, seus olhos, antes desconfiados, agora examinando o rosto dele, reconhecendo uma angústia familiar. Ela começou a se abrir, sua voz baixa, quase um sussurro. Descreveu o charme de Todd, sua maneira natural de fazê-la se sentir vista, compreendida, especial, suas promessas de um futuro juntos, de investimentos que garantiriam seus sonhos. Então, veio o declínio gradual, os pedidos de acesso às suas contas, as explicações cuidadosas sobre como otimizar sua herança, a pressão sutil para assinar documentos sem realmente entendê-los. Ela relatou como Todd havia drenado sistematicamente sua herança, deixando-a quase sem um tostão, antes de desaparecer tão abruptamente quanto Sarah. A história dela espelhava a de Adam em detalhes arrepiantes. As contas conjuntas, abertas sob o pretexto de responsabilidade compartilhada. Os documentos falsificados, cuidadosamente colocados para parecerem legítimos. O desaparecimento repentino e sem cerimônia, deixando para trás um rastro de devastação financeira e destruição emocional. Ele faz você se sentir especial, como se estivesse construindo algo, disse Lisa May com a voz oca, olhando para os campos distantes. Ele faz você confiar nele, e então ele leva tudo, não apenas seu dinheiro, mas sua autoconfiança. Ela os conduziu para dentro de sua pequena casa, um espaço organizado e espartano, como se temesse acumular qualquer coisa que pudesse ser tirada de você. De uma velha caixa de sapatos guardada em um armário, ela tirou uma pilha de documentos, extratos bancários antigos, e-mails impressos, anotações manuscritas detalhando datas e transações, cópias de reclamações que ela havia feito anos atrás e que não deram em nada. Eu guardei tudo, disse ela, com a voz ganhando uma firmeza tranquila. Só por precaução. Todos me disseram que eu estava louca, que a culpa era minha, mas eu sabia. Essas novas provas foram cruciais. Os e-mails detalhavam trocas de mensagens entre Todd e seu ex-advogado, nas quais discutiam empresas de fachada e transferências de propriedade, algumas das quais estavam diretamente ligadas à propriedade em Lake Tahoe. Os antigos extratos bancários mostravam transferências de dinheiro da conta de Lisa May para uma conta que correspondia a uma que Adam havia encontrado em seu próprio rastro de documentos fraudulentos. Uma conta que, por sua vez, canalizou fundos para Todd. Era a peça que faltava, a conexão concreta entre o padrão de Todd e as ações de Sarah. Lisa May concordou em depor. Sua decisão não foi tomada de forma leviana. Quero que ele seja detido, afirmou, com o olhar firme. Mas preciso que minha identidade seja protegida ao máximo. Ele é um homem perigoso. O Sr. Peterson garantiu-lhe que fariam tudo ao seu alcance. Com o depoimento de Lisa May, a acusação agora tinha um caso significativamente mais forte. Isso conectou as ações de Sarah diretamente a um padrão maior e mais sinistro orquestrado por Todd Schmidt. Sarah não era mais apenas uma pessoa isolada. Ela fazia parte de um esquema meticulosamente planejado, talvez até mesmo uma vítima por direito próprio, presa na teia de um predador. Adam sentiu um renovado senso de propósito, uma determinação fria e inabalável. Não se tratava mais apenas do seu dinheiro, tratava-se de deter Todd. Tratava-se de impedi-lo de destruir outra vida, outro futuro. O imenso peso da injustiça, antes um fardo solitário, parecia um pouco mais leve, agora compartilhado com outra vítima, outra voz disposta a se levantar. Com o depoimento de Lisa May formalmente registrado, a tempestade jurídica ganhou força. A promotoria agiu rapidamente, apresentando novas e mais graves acusações contra Todd Schmidt, incluindo conspiração para cometer fraude, roubo de identidade
e múltiplos crimes de furto qualificado. Todd, surpreendido pela força das provas e pelo aparecimento inesperado de uma antiga vítima, imediatamente tentou se distanciar de Sarah. Ele alegou ser apenas um conhecido casual, um contato comercial, totalmente alheio aos seus problemas financeiros pessoais ou a quaisquer de seus planos imprudentes. Sua defesa o retratou como uma parte inocente, enganada e usada por uma mulher desesperada. A equipe jurídica de Sarah, ao perceber a traição flagrante de Todd, começou a se fragmentar. Suas chances de um acordo judicial mais brando diminuíram consideravelmente. A promotoria, agora com 2 casos sólidos, tinha poucos motivos para lhe oferecer uma saída fácil. Ela estava presa entre o homem que supostamente a amava e o sistema legal que havia fraudado. Adam se viu em depoimentos judiciais, sentado em frente a Todd. Observou o homem se contorcer sob o questionamento preciso e implacável do Sr. Peterson. Todd mantinha sua inocência com uma facilidade astuta e ensaiada, suas respostas vagas, seu olhar inquieto. Mas as evidências, especialmente os relatos detalhados de Lisa May sobre suas manipulações idênticas no passado, começaram a desmantelar sua fachada cuidadosamente construída. Adam sentiu uma satisfação sombria ao ver o suor se acumular na testa de Todd, o tremor em sua voz cuidadosamente controlada. Não era a catarse que esperava, apenas uma sensação fria e silenciosa de justiça se desenrolando. O depoimento de Lisa May na audiência preliminar foi impactante e discreto. Ela falou com calma e objetividade, relatando o engano de Todd, o lento esvaziamento de sua herança e as mentiras meticulosas. Sua voz era firme e inabalável, e sua dor, embora atenuada pelo tempo, era palpável. Seu relato forneceu o padrão histórico, a prova inegável de que o caso de Sarah não foi um incidente isolado, mas parte de um esquema maior e sinistro orquestrado por Todd. A atenção da mídia, antes focada no empresário traído, agora se voltou drasticamente para Todd Schmidt. As manchetes o retratavam como o gênio calculista por trás de tudo, o predador financeiro em série, enquanto Sarah era relegada ao papel de cúmplice, uma peça em seu elaborado jogo. A narrativa, antes sobre a perda de Adam, agora girava em torno de uma organização criminosa de grande escala e o apetite do público por um vilão era insaciável. Sarah, agora plenamente consciente da gravidade da sua situação e com as suas opções a diminuir rapidamente, começou a tentar contactar Adam. Pedidos de desculpas, súplicas sinceras por compreensão, expressões de remorso, tudo transmitido através de intermediários, por mensagens de texto para Clint, por recados deixados no gabinete do Sr. Peterson. Ela alegou que Todd a tinha manipulado, que estava com medo, que tinha sido iludida pelas suas promessas. Adam recusou tudo, manteve uma distância profissional e inflexível. É tarde demais para desculpas, disse ele ao Sr. Peterson, com a voz fria. A confiança não estava apenas quebrada, estava despedaçada, pulverizada de forma irreparável. Não havia mais nada a que ela pudesse pedir desculpa. O tribunal marcou a data do julgamento. A espera tinha sido longa, mas o momento finalmente se aproximava. Adam se preparou para o teste emocional que o aguardava, a recapitulação de cada detalhe doloroso, o espetáculo público de sua confiança destruída. Ele sentia a antiga dor da traição, um membro fantasma de seu antigo eu, mas também uma nova força, forjada no fogo da luta pelo que era certo, não apenas por si mesmo, mas por Lisa May e por qualquer outra pessoa que Todd Schmidt pudesse ter como alvo. Clint, sempre um amigo leal, passou horas com Adam, ajudando-o a se preparar para o julgamento. Eles trabalharam em recursos visuais, cronogramas meticulosos de transações financeiras e fluxogramas complexos que facilitavam a compreensão da intrincada rede de fraudes pelo júri. Eles condensaram anos de engano em provas claras e concisas. Adam sabia que este julgamento não se tratava apenas de recuperar seu dinheiro, embora isso fosse importante. Tratava-se de recuperar sua paz, de encerrar este capítulo de sua vida e de garantir que a justiça fosse feita para todos. A pequena comunidade, antes repleta de conversas casuais sobre a partida repentina de Sarah, agora observava com grande interesse, o ar carregado de expectativa. Todos estavam ansiosos para ver quem, no fim, pagaria o preço pelo elaborado engano que se desenrolou em sua pacata cidade do meio-oeste. O tribunal estava lotado.
o ar denso de expectativa e o murmúrio baixo de sussurros abafados. Luzes fluorescentes lançavam um brilho frio e uniforme sobre os rostos do júri, dos advogados e de Sarah e Todd em suas respectivas mesas. O julgamento começou. Adam foi o primeiro a depor, com a voz firme, relatando a cronologia de seu relacionamento com Sarah, o ritmo confortável de seus 5 anos juntos. Falou sobre as finanças conjuntas, os sonhos compartilhados, o crescimento lento e insidioso de sua inquietação. Leu a mensagem de texto em voz alta, com a voz plana, sem emoção. Estou te deixando. Encontrei alguém com ambição. Boa sorte. Mostrou o extrato bancário com a conta vazia, a pilha de documentos falsificados, os pedidos de empréstimo fraudulentos. Sua dor era evidente na dignidade silenciosa de suas palavras, controladas, contidas, mas inegavelmente presentes. Ele estava simplesmente relatando os fatos, deixando que falassem por si mesmos. Então Sarah testemunhou. Ela desabou rapidamente, soluçando, tentando se retratar como vítima, coagida por Todd, cegada por um amor manipulador. Ela o descreveu como charmoso, persuasivo, alguém que a convenceu de que Adam a estava impedindo de progredir, que a vida deles era pequena demais. Ela falou de insegurança financeira, de se sentir presa, distorcendo suas explicações anteriores em uma narrativa de desespero. Mas seu depoimento emocional contrastava fortemente com as provas financeiras frias e concretas apresentadas ao júri, o meticuloso rastro de documentos que Clint ajudara a organizar, as datas e assinaturas inegáveis. Suas lágrimas de crocodilo pouco fizeram para comover os rostos estoicos no banco dos jurados. Em seguida, Todd subiu ao estrado, arrogante e desafiador, seu terno caro pouco disfarçando a ameaça latente em seu olhar. Ele negou tudo, descartando as alegações de Lisa May como sendo de uma ex-namorada ressentida e pintando Sarah como uma mulher imprudente com problemas de jogo. Mas sua história, repleta de omissões convenientes e inconsistências flagrantes, desmoronou rapidamente sob o interrogatório preciso e cirúrgico do Sr. Peterson. Cada pergunta corroía sua fachada, revelando as rachaduras. O depoimento de Lisa May foi o mais condenatório. Ela falou com uma força serena, a voz clara e firme relatando o padrão de engano quase idêntico de Todd ocorrido anos atrás. Seu relato detalhado, corroborado pelos documentos que ela havia guardado meticulosamente, retratou Todd como um predador em série, um homem que se aproveitava da confiança e da ambição alheias. Ela falou sobre sua própria jornada de volta da ruína financeira, um testemunho de resiliência que ressoou profundamente no silêncio do tribunal. O argumento final do Sr. Peterson foi impactante, uma tapeçaria de evidências meticulosamente tecida. Ele descreveu o engano meticuloso, o desvio sistemático de fundos, a destruição calculada de 2 vidas inocentes. Falou de traição, não apenas financeira, mas de confiança, do próprio alicerce da conexão humana. O impacto devastador sobre Adam e Lisa May ficou exposto, inegável. O júri deliberou por um tempo surpreendentemente curto. A tensão no tribunal durante a espera era palpável, um peso sufocante. Adam sentou-se ao lado do Sr. Peterson com as mãos entrelaçadas, seu futuro em jogo, uma dor surda no peito. Então o escrivão retornou, com semblante solene. Temos um veredicto. As palavras pairaram no ar. No caso do Estado contra Sarah Jensen e do Estado contra Todd Schmidt, culpada, anunciou a chefe do júri com voz clara e firme em todas as acusações. Uma onda de alívio invadiu Adam, rápida e repentina, deixando-o tonto, mas logo se dissipou, substituída por um profundo vazio. Justiça, sim, mas nenhuma vitória verdadeira, nenhuma restauração do que havia sido perdido. Sarah desabou, soluçando incontrolavelmente, o rosto escondido entre as mãos. Todd permaneceu estoico, o maxilar cerrado, mas seu olhar, quando se voltou para Adam, estava repleto de uma fúria sombria e gélida. O juiz O'Connell proferiu a sentença com um tom grave e ponderado. Penas de prisão significativas para Sarah Jensen e Todd Schmidt, refletindo a natureza premeditada e o severo impacto de seus crimes, e restituição integral a Adam e Lisa May, um gesto simbólico que pode levar anos, se não décadas, para se concretizar. Adam saiu do tribunal sob o sol brilhante da tarde, o peso dos últimos 5 anos começando a se dissipar, uma sensação física de leveza em seus ombros.
mas as cicatrizes profundas e invisíveis permaneciam. Ele viu Clint esperando, o rosto contraído de alívio, e Brenda, os olhos suaves de compaixão. Além deles, seus pais estavam de pé, os rostos marcados por uma mistura de tristeza e orgulho. O abraço silencioso deles dizia tudo, uma âncora reconfortante na turbulência da justiça. Após o julgamento, Adam enfrentou o longo e árduo caminho da recuperação financeira. O tribunal havia ordenado a restituição integral, mas ele sabia, realisticamente, que o dinheiro levaria anos, talvez décadas, para se materializar, se é que algum dia chegaria por completo. Foi uma vitória mais simbólica do que prática. Ele trabalhou diligentemente, meticulosamente, para recuperar seu crédito, uma tarefa que exigiu paciência e uma abordagem metódica. Cada transação, cada pagamento, cada nova conta era administrada com cuidado, com uma precisão quase cirúrgica. Ele reconstruiu lentamente sua vida financeira, um passo cuidadoso de cada vez, como quem recoloca tijolos após uma demolição. Chegou uma carta de Sarah, vinda da prisão, um envelope fino com o endereço do remetente do presídio estadual. Era um pedido de desculpas confuso, repleto de autopiedade e vagos arrependimentos, alegando que ela também era uma vítima, manipulada por Todd. Adam leu com a expressão impassível, as palavras desprovidas de força. Dobrou a carta com cuidado, caminhou até a fogueira ao ar livre e ateou fogo. Observou-a queimar, o papel se transformando em cinzas, sem deixar vestígios. Nunca respondeu. Não havia mais nada a dizer. Lisa May e Adam mantiveram contato, um entendimento silencioso forjado na dificuldade compartilhada. Eles se telefonavam ocasionalmente, trocando notícias sobre suas respectivas recuperações, oferecendo apoio discreto, um reconhecimento silencioso do vínculo que apenas o trauma compartilhado poderia criar. Suas conversas nunca eram longas, mas eram sólidas e reconfortantes. O apartamento, que outrora fora um lar, agora parecia um mausoléu de confiança quebrada, cada canto impregnado de memórias dolorosas. Ele o vendeu, um ato necessário de ruptura, e mudou-se para uma casa menor nos arredores tranquilos da cidade, mais perto dos campos abertos que tanto lhe traziam conforto. O novo lugar era mais simples, com menos móveis, menos história. Era uma tela em branco. Ele encontrou consolo no mundo preciso e lógico do seu trabalho em cibersegurança. Os problemas complexos, uma distração bem-vinda das complexidades emocionais do seu passado. A escalada, antes um hobby casual, tornou-se uma imersão mais profunda, a concentração necessária para escalar uma parede difícil, uma libertação terapêutica. E na companhia simples e honesta de amigos como Clint e Brenda, ele encontrou uma âncora tranquila. Eles não se detinham no passado, eles simplesmente eram ali, sólido e imutável. Sua perspectiva sobre confiança e relacionamentos mudou irrevogavelmente. A confiança aberta e fácil que antes demonstrava desapareceu, substituída por uma reserva cautelosa. Ele protegia seu coração, certamente, mas não completamente. Não se tornou cínico, não totalmente. Aprendeu a discernir, a observar, a valorizar ações em vez de promessas. Ele começou a trabalhar como voluntário em um programa local de educação financeira, compartilhando sua história não como um relato de vitimização, mas como um alerta. Falava com calma e objetividade sobre os sinais que ignorou, a importância da vigilância independente e como ajudar outros a evitar erros semelhantes. Sua experiência, antes motivo de profunda vergonha, tornou-se uma ferramenta, uma forma de impedir que outros trilhem o mesmo caminho. As cicatrizes emocionais, profundas e irregulares, começaram a cicatrizar, lenta e imperceptivelmente, como um osso quebrado que se fortalece novamente, embora com uma dor persistente, às vezes fantasmagórica. Ele carregava o peso do que acontecera, mas isso não o definia mais. Ele aprendeu a apreciar as pequenas e sinceras alegrias. Um café tranquilo pela manhã em sua nova varanda, observando o sol nascer sobre os campos distantes. As cores vivas e nítidas de um pôr-do-sol na pradaria. O riso fácil e descontraído de bons amigos ao redor de uma fogueira no quintal. Essas eram as coisas reais, os verdadeiros tesouros. Adam percebeu que, embora a traição lhe tivesse tirado muito, também lhe dera algo inestimável. Resiliência, uma compreensão mais profunda de si mesmo e uma visão mais clara do que realmente importava. Ele não era mais o homem ingênuo que confiara cegamente, cuja vida fora tão facilmente saqueada.
Ele era mais forte, mais sábio e mais firme nas realidades do mundo, conquistadas com dificuldade. A poeira do passado finalmente assentou. O diabo recebeu o que merecia, foi trancafiado, seus planos revelados. E Adam Miller, marcado, mas não derrotado, começou a plantar novas sementes no solo fértil de sua vida reconquistada. Ele olhou para seu novo quintal, o zumbido distante da rodovia como um lembrete abafado do mundo além de sua cerca. Mas seu mundo estava ali, silencioso e real, tornando-se mais forte a cada dia que passava. A dor silenciosa e persistente permanecia, uma lembrança sutil do que fora perdido. Adam estava sentado em sua nova varanda, o aroma da grama recém-cortada se misturando à distante promessa de chuva. O mundo havia seguido em frente, e ele também, não completamente inteiro, mas reconstruído, mais forte nos lugares onde antes fora vulnerável. Sarah e Todd pagavam seu preço, a quilômetros de distância, presos atrás de muros que eles mesmos construíram. A restituição seria lenta, talvez até impossível, mas a busca por justiça lhe devolvera algo mais valioso, seu senso de identidade, sua dignidade silenciosa. Ele aprendera a amarga lição de que a confiança, uma vez concedida, poderia ser usada como arma, mas também que a resiliência era uma corrente mais profunda que corria sob a superfície da dor. Ele ainda protegia seu coração, um pouco, mas também encontrava beleza nas conexões simples e honestas, no apoio inabalável dos amigos, nas vastas planícies que se estendiam diante dele. A vida continuava, marcada, mais lúcida, ensinando-o a apreciar a força silenciosa da terra sob seus pés.